de ficar aqui na apresentação, porque pode ser que alguém não tenha ainda entendido ou presenciado isso, né? Vamos recapitular. Pode passar. Para a gente entender toda essa situação, então, nós temos que voltar lá aos antecedentes da FEB. A FEB é e não é uma instituição igual às outras da iniciativa privada, né? Começa por aí. A FEB, ela é uma instituição de natureza jurídica privada, eu não tenho dúvida disso, e hoje a lei, tudo diz isso. Mas só que a FEB foi criada por uma lei municipal, o que faz com que ela se diferencie das demais instituições. A FEB é uma fundação, a Fundação Pio XII é também uma fundação. Qual que é a diferença entre as duas? Qual que é a diferença entre as duas? A FEB foi criada por uma lei municipal, e então, na verdade, ela pertence a toda a sociedade. Qualquer cidadão, não é só barretense, não, qualquer cidadão brasileiro pode se considerar dono da FEB. Por quê? Porque é um patrimônio que era público e que foi colocado à disposição da FEB para ela cumprir suas finalidades. Então, o direito de qualquer barretense é igual ao direito de qualquer brasileiro com relação à propriedade da FEB. Diferentemente da Fundação Pio XII ou de qualquer outra fundação não criada por lei municipal. Normalmente, essas fundações são criadas por pessoas que têm certos recursos, né, uma soma de recursos, e querem que o seu patrimônio continue sendo aplicado em determinadas finalidades. No caso da Fundação Pio XII, Dr. Paulo Prata, ao fundar a fundação, disse, parcela do meu patrimônio, mesmo depois que eu morrer, eu quero que continue sendo aplicado na finalidade da saúde, assim. E pôde estipular lá quem são os dirigentes, quem serão os dirigentes dessa fundação. Inclusive dizendo, do conselho curador dessa fundação, sempre participará um membro da família Prata, um ou mais membros da família Prata. Ele pôde fazer isso. E isso pode ser feito em qualquer fundação, certo? Fundação que não seja como a nossa, criada pelo poder público. Então, essa é a diferença entre as duas. Sendo assim, tudo se desenvolve lá como se fosse a fundação de propriedade da família Prata. Essa é a realidade. Assim com outras fundações. Vamos lá na Fundação Lugar de Viver Feliz, a LVF. É a mesma coisa. Quem fundou foi o capitão Carlos. Lá nos estatutos, deve ter lá que farão parte do conselho curador, tais pessoas sempre ligadas à família dele. A Fundação Rockefeller, se a gente quiser sair do Brasil, é a mesma coisa. Fundação Roberto Marinho, tudo a mesma coisa, certo? Então, na verdade, essas fundações quase que pertencem a uma família. E essa família diz como é que ela vai tocar e acabou. Quase que como uma empresa privada. Está claro? Na FEB não é assim. Na FEB não é assim. A FEB, pelo fato de pertencer a toda a sociedade, nós temos que administrar com isonomia, não podemos privilegiar A ou B, nós temos que obedecer à lei rigorosamente, né? Então, ela é diferente nesse sentido. Mas, afora isso, no seu regime de administração, é uma entidade privada, que, em princípio, pode admitir e demitir de acordo com as suas necessidades. Não é igual, por exemplo, a prefeitura, né, o serviço público. É diferente nesse aspecto, né? Bom, então, em 1964, houve a criação da FEB através da Lei 1032. E comprova essa natureza jurídica privada vários fatos, vários, que eu já compilei, tem tudo documentado, né? Mas, por exemplo, aqui, ela já conseguiu, já lá no passado, o certificado de utilidade pública municipal, que só é dado para entidade pública, aliás, entidade privada, entidades sem fins lucrativos de natureza privada. Só essas que podem obter esse certificado de utilidade pública municipal, estadual e federal. Nenhuma entidade pública pode obter esses certificados. Não tem sentido e a lei proíbe, né? Tá certo? Então, isso demonstra que a FEB nasceu e foi administrada por muitos anos como uma entidade privada.
Depois, em 1974, ela obteve o mais importante certificado para nossos efeitos agora, né? Que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, o SEBAS. E, em 74, esse certificado era concedido para as entidades por tempo indeterminado. Ou seja, isso significa que naquela época não havia necessidade de renovação, né? Conceder o certificado valia ad eternum, né? Agora, acontece que em 1991, o governo federal alterou essa legislação e disse o seguinte, ó, os certificados de filantropia, os SEBAS, agora tem que ser renovado a cada 3 anos. Quer dizer, a FEB, então, até 94, ela tinha que renovar o seu certificado. Só que a FEB nunca conseguiu fazer isso, por um motivo ou por outro. Uma hora ela não cumpriu os 20% de gratuidade exigidos, outra hora ela tinha as gratuidades, mas os alunos não se enquadravam nos critérios que foram se tornando cada vez mais rígidos. Antes ela incluía a clínica odontológica como gratuidade, passou um certo tempo, o governo federal falou, não, isso não pode mais, porque o governo considera que isso é uma atividade necessária para o funcionamento do curso de odonto. A mesma coisa, os atendimentos jurídicos aqui, com o Tribunal do Júri e o atendimento à população carente. Então, a legislação foi ficando cada vez mais restritiva e a FEB não conseguiu renovar. A realidade é essa, a FEB não conseguiu renovar seu certificado. Agora acontece o seguinte, qual que é o efeito principal desse certificado? Quem tem esse certificado tem isenção das contribuições previdenciárias. Isenção das contribuições previdenciárias, como COFINS, PIS, a patronal, né? Só a patronal e terceiro significa 26,8% da folha de salários. E é a nossa grande preocupação. Mas isso só é isento quem tem o certificado. Quem não tem, tem a obrigação de pagar. Tem a obrigação de pagar. Não é voluntariamente, paga ou não paga. Pode escolher, paga ou não paga, não é isso. Tributo é uma prestação compulsória, instituída por lei, não há como fugir dos tributos. A não ser, para fugir dos tributos, só no caso de uma isenção, que o SEBAS garante. Ou imunidade, que para nossos efeitos podemos considerar a mesma coisa, mas que é garantido pelo SEBAS. Se tem o SEBAS, opa, está isento. Se não tem, tem que pagar. Certo? Então, a FEB, infelizmente, nunca conseguiu renovar. Agora, ela ficava sempre assim, ó, mas e se a Receita Federal vier fiscalizar? Se a Receita Federal vier fiscalizar, o que a FEB vai fazer? Bom, ela ficava assim, ó, não, nós vamos nos escorar num argumento de que aquele certificado lá atrás, de 74, que era por tempo indeterminado, isso aí significa direito adquirido à isenção. Esse sempre foi o argumento da FEB. Ó, se a Receita vier, se o INSS vier, nós vamos dizer que nós temos direito adquirido e vamos defender isso na via administrativa e, inclusive, judicialmente. Vamos segurar isso aí. Só que qual o problema com esse argumento? Na via administrativa não prospera. Por quê? Porque a Receita Federal, ela é obrigada a cumprir a lei do jeito que a lei está escrita lá. A Receita Federal é um órgão administrativo do Poder Executivo. Se o Executivo está dizendo que é devido, a Receita não vai questionar a constitucionalidade ou não da lei. Ela cumpre a lei. O contribuinte que se vire. Se não quiser pagar, que vá ao judiciário e o judiciário que julgue. Entendeu? O pensamento de um funcionário público, um servidor público, é esse. Está escrito lá na lei, ele exige e acabou. Se o prejudicado acha que está errado, é injusto, que vá questionar na justiça. Primeiro apresente o recurso administrativo e depois vai à justiça. Então, administrativamente, não tem a menor chance. E demonstra isso que nós já apresentamos recursos administrativos dentro do Ministério da Fazenda e perdemos todos. Só restando a publicação, né? Então, resta o Poder Judiciário. Então, vamos entrar na justiça para não pagar. Lá no Poder Judiciário, eu tenho a jurisprudência, qualquer pessoa pode entrar
na internet, lá no Supremo Tribunal Federal. Aí clica lá, jurisprudência, tem um campo lá, coloca SEBAS. Aí vocês vão ver um rosário de decisões do Supremo dizendo o seguinte: não existe direito adquirido com relação ao SEBAS, a imunidade e isenção. Não existe direito adquirido. O Supremo considera que a administração pública tem o direito de alterar, né, a legislação, considerando as alterações da realidade, né, que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, aí recordando, na via administrativa não há como fugir dessa dívida. Ou seja, dentro do Poder Executivo Federal não há como fugir dessa dívida. Segundo, dentro do Poder Judiciário também não há como fugir. Então, para que esse recurso? É só para protelar mesmo, não tem outro objetivo a não ser protelar, né? Dá tempo da instituição, às vezes, se organizar para pagar, tá certo? Então, essa é a realidade com relação aos SEBAS, né? E outra coisa importante, em junho de 2012, logo que nós assumimos a reitoria, nós assumimos em março de 2012, então em junho de 2012, nós protocolamos no Ministério da Educação um novo pedido de SEBAS, já com toda a documentação necessária e tal. E esse pedido ainda não foi julgado, não foi apreciado pelo Ministério da Educação por uma série de motivos internos lá do Ministério da Educação, que está com excesso de trabalho, etc, etc. E o direito à isenção só passa a valer a partir da emissão do SEBAS. E emitido o SEBAS, ele não perdoa o passado, ele não retroage, ele só opera para frente. Certo? Então, é essa a nossa realidade. Passa, por favor. Bom, mas tudo ia muito bem, muito bem em termos, né? A FEB estava lá tranquila, né, sem pagar essas contribuições, porque ela nunca pagou, então ela ia tranquila, sem pagar essas contribuições. A Receita Federal como que ignorava a FEB. Por quê? A FEB pagava o imposto de renda retido na fonte de seus funcionários, normalmente para a Receita Federal. Estava lá no CNPJ, no cadastro da Receita Federal, a FEB constava como associação privada. Então, nada chamava atenção da Receita Federal. Certo? A FEB não pagava patronal, mas pagava o imposto de renda retido na fonte, né? E lá no CNPJ estava associação privada, para a Receita Federal estava tudo normal. Mas, infelizmente, como eu já disse, alguns tiveram a genial ideia de considerar a FEB pública a partir de 2005, 2006. Interessados em quê? Basicamente, no imposto de renda retido na fonte, que a Receita Federal, a FEB, sempre recolheu para a Receita Federal. Mas aí, essas pessoas enxergaram na Constituição lá um artigo que diz, se a FEB for pública, esse imposto de renda pertence ao município e não à União Federal. E entraram com ação judicial na Justiça Federal, reivindicando esse imposto de renda. Numa decisão liminar, cautelar, a Justiça Federal, se a FEB é pública, está aqui provado, né? Então, ela deferiu esse pedido, né? E aí a FEB deixou de recolher para a Receita Federal e passou a recolher num depósito judicial, né? Mais tarde, esse depósito foi levantado pela Prefeitura, então o município de Barretos passou a receber esse imposto de renda. Muitos vão se lembrar que nesse período aí deu um rolo danado com o imposto de renda dos funcionários e professores com a Receita Federal. A Receita Federal começou a chamar os professores e funcionários. Mas escuta aqui, você está declarando que pagou o imposto de renda retido na fonte, na sua declaração de renda, e esse imposto de renda não está aparecendo aqui na arrecadação da Receita. Então, o que foi feito disso? Né? Aí é que ela alertou